gente começar a semaninha bem informado sobre tudo o que rolou nos campeonatos de futebol, ninguém melhor que ele, Gabriel Luterbach. Bom dia, Gabriel. Então conta aí pra gente como foram os jogos do final de semana. Bom dia, Roberto. Bom dia também ao pessoal de casa. Pois é, teve muita bola rolando, teve jogo do Flamengo, teve jogo do Fluminense, teve jogo também do Galo. Foi bom para os cariocas, para o Fluminense, para o Flamengo, mas não foi tão bom assim para o Galo, mas vamos por parte. Vamos começar com o jogo do Flamengo. Ontem o Flamengo venceu por 2-1 fora de casa o Avaí na ressacada, com 2 gols do Pedro novamente. O Pedro aí que está numa fase inspirada, iluminada. Falta os questionamentos e o Pedro é o centroavante da seleção brasileira. Lembrando que o Tite vai ter 26 jogadores para poder convocar, então pode ter uma brechinha aí para o Pedro. Vou mostrar os gols aí do Flamengo, vou mostrar os gols do Pedro. Vamos começar pelo gol do Avaí, porque o Avaí começou o jogo vencendo. O gol aí do Arthur Chaves. E aí agora a gente vai ver os 2 gols do Pedro. Os 2 foram gols bonitos, Roberto. A gente vai falar outra coisinha aqui também, porque como que o Flamengo está fazendo gol de cabeça, né? O primeiro gol não foi de cabeça, mas o segundo gol já foi de cabeça. Então, pois é, aquele 4-0. Foi um cruzamento também. Sobrou ali pro Pedro, 4-0, 4 gols. Agora um cruzamento, gol. O outro gol foi de cabeça, então o Flamengo tá inspirado na cabeça, né? Não só o Flamengo, o Pedro tá realmente jogando muito. Os flamenguistas voltaram com tudo aí pro campeonato, hein? Vou te fazer uma pergunta aí, se você acha que talvez sobra uma vaguinha aí pro Pedro na seleção brasileira na Copa do Mundo. São 26 jogadores, são 3 a mais do que o normal. É. Eu acho que sim, Gabriel. Eu acho que ele conseguiria encaixar dentro do esquema ali, né, da seleção brasileira. Gostaria que tivesse aí jogador do meu time, mas eu acho que dentro do que está propondo aí a seleção brasileira para a Copa do Brasil, talvez seria uma boa levar Pedro, né? E esse jogo, Roberto, marcou também a estreia do Vidal, o tão esperado Vidal, volante do Flamengo. Então também ele entrou ali nos 33 minutos do segundo tempo, então teve pouco mais de 10 minutos para poder jogar, mostrar um pouquinho do seu futebol. Então aí já marcou também a estreia do Vidal, reforço tão esperado. O primeiro tempo, Roberto, foi um jogo sem gols, mas foi bem equilibrado, com chances para os 2 times. O segundo tempo, o Avaí começou na frente e o Flamengo começou na frente, teve um gol também anulado aí pelo VAR, que causou um pouquinho de polêmica se foi falta ou não na saída do Santos. O juiz deu falta, auxiliado pelo VAR, então não foi gol. Depois o Avaí fez o golzinho dele e o Flamengo virou sobre o Avaí. Um resultado muito importante, depois a gente sempre mostra a tabela no final, mas que colocou já o Flamengo no G6. Então o Flamengo aí já está nessa zona do rebaixamento. É uma entrevista bacana também do Dorival. Zona do rebaixamento? Zona do rebaixamento não, zona de acesso para a Libertadores. É isso aí. Uma entrevista bem bacana do Dorival, o técnico do Flamengo, que ele falou que o Flamengo não pode mais errar, não tem mais direito de errar. E a gente está vendo aí que o Flamengo está vencendo fora, dentro de casa. Ontem estava quase tropeçando aí, fez 2 gols, que saiu com a vitória. Então acho que esse espírito também do Flamengo está assim, já erramos o limite, não tem mais como, vamos vencer qualquer jogo, seja dentro, fora de casa, é muito importante. E fazendo jus aí para a equipe que o Flamengo tem, porque hoje eu acho assim que é o time que tem maior aí jogadores de altíssimo nível, né? Impressionante também como é que quando o time está bem, os torcedores acompanham. Ontem a Arena da Ressacada estava lotado, 98% da capacidade total do estádio estava preenchida e muito por causa dos torcedores do Flamengo. Ontem atrás do gol estava vendo ali a nação, como que a gente chama, né? Lotado, então como que esse... E debaixo de sol não desanimou ninguém. 11 horas da manhã que foi esse jogo, eu acho 11 horas um jogo muito bacana. Você acorda ali, assiste um jogo, almoço. Depois ainda tem o dia todo, né? Exatamente. Então esse almoço do Flamengo também foi muito bom, né? Porque com a vitória ainda estava todo mundo feliz da vida. Vamos continuar falando sobre o Campeonato Brasileiro, porque ontem também teve vitória de outro carioca. O Fluminense, como eu já antecipei aqui, 2-1. Se tem jogo do Fluminense, tem gol do Cano. Mais uma vez foi assim, mas o primeiro gol foi do Ares. A gente tem aqui as imagens também para poder mostrar no telão. O Ares fez o primeiro gol, o Cano fez o segundo, depois o Bragantino descontou o placar. Vamos começar com o gol do Ares, porque foi um gol bem bacana, Roberto. Foi uma jogadinha de pé em pé, um jogo que estava cantando já um desespero aí, porque o Fluminense no primeiro tempo teve várias chances para poder fazer o gol, não conseguiu no segundo tempo, até os 16 minutos também não tinha conseguido, quando fez um abriu a porteira. Aí a gente viu o gol do Ares, a gente viu o gol do Cano também, uma virada bonita, né? Ele já de primeira, não deixou nem a bola quicar, já colocou no fundo das redes. E depois a gente vai ver uma desatenção do Fluminense, porque o Fluminense estava melhor na partida, sofreu um gol pro Bragantino logo na sequência, aos 26 minutos, que botou o Bragantino de volta na partida e deu um foguinho a mais aí no jogo, uma emoção a mais, talvez até desnecessário, porque o Fluminense estava melhor na partida. Como eu falei, o Fluminense no primeiro tempo jogou bem, não conseguiu fazer o gol, no segundo tempo conseguiu fazer o gol e logo na sequência fez outro. Quando estava aí
descansando, né? Eu acho que o Fluminense deu uma relaxada até pelo ímpeto que estava tendo na partida. No futebol isso não pode acontecer, não pode acontecer, colocou o Bragantino na partida, depois no finalzinho do jogo ainda teve o Marrone expulso, então teve uma emoção a mais aí, talvez desnecessário, porque o Fluminense jogou até para poder ter um placar mais elástico, não conseguiu. E aí, com isso, o Fluminense está bem no campeonato? É possível a gente afirmar isso? Roberto, o Fluminense está em terceiro no campeonato, Com depois certeza. a gente vai confirmar aí. Chegou a ficar na vice-liderança, mas com a vitória do Corinthians contra o Atlético Mineiro, que é o nosso próximo assunto, caiu para terceiro lugar. Então o Fluminense aí encantando pelo futebol bonito e também pela classificação no Campeonato Brasileiro. Tá 1 ponto do Corinthians, 4 pontos, se eu não me engano, do Palmeiras. Então ainda tem lenha aí para queimar e o Fluminense tem a Copa do Brasil também, então tem encantado. Podemos dizer aí que é um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro e talvez da Copa do Brasil, quem sabe? Porque o Fluminense está apresentando um futebol bonito para isso. Muito bonito, igual você fala aqui, direto você fala de jogo do Fluminense, que foi um jogaço, e é isso assim que a gente está vendo, né? O jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro, um jogaço. O da semana passada, eu lembro que você também falou que foi um jogaço. E assim, Fluminense com Cano, gente, tá impossível. Realmente ele tá entrando aí como o artilheiro, não só do Fluminense, mas eu acho que um dos maiores artilheiros do Brasil. Ele é o maior artilheiro do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, então ele tá muito inspirado. Entrando pra história, né? Exatamente. A gente falou do Pedro, a gente falou do Cano, então 2 centroavantes aí que tá fazendo história. A gente também ainda tem o Hulk. Então, de camisa 9 no futebol brasileiro, a gente está muito bem servido, né? Isso aí. Então, chegou a hora fatídica, é isso mesmo? Eu já falei do Hulk, agora vamos falar do Atlético Mineiro, que perdeu para o Corinthians fora, dentro de casa, o Mineirão. O Corinthians venceu fora de casa, 2-1. Um resultado aí que não foi muito bom, porque já pelo resultado já não é bom. Mas o Atlético Mineiro ainda permitiu a virada, porque saiu vencendo por 1-0. Depois, no segundo tempo, tomou 2 gols na sequência. E a lei do ex nunca falha, né? Porque o Fábio Santos, ex-lateral esquerdo do Atlético Mineiro, fez os 2 gols do Corinthians. Vamos colocar aí os gols. O primeiro gol foi muito bonito, Roberto. Eu adorei a lei do ex. A lei do ex nunca falha. Nunca falha no futebol. Olha que golaço do Keno. Ele vai colocar lá na Coruja. Nossa, lá onde que a Coruja dorme. Golaço. E a boa notícia do jogo do Atlético Mineiro, que ainda está sem técnico, bom frisar, o Cuca está chegando essa semana para poder comandar o Atlético Mineiro. Vai ter a semana cheia, porque é a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro foi eliminado. E a boa notícia que a gente pode falar desse jogo é o retorno do Keno. O Keno que não estava muito bem, ontem fez esse gol, depois teve mais 2 tentativas. Também foi uma partida muito boa do Keno. Então, o Keno voltando a jogar bem é muito importante para o Atlético Mineiro, que ainda tem Libertadores e Campeonato Brasileiro. Agora a gente está vendo ali o gol do Fábio Santos, o primeiro, e agora a gente já está vendo o pênalti que o Fábio Santos vai converter, fazendo 2-1 para o Corinthians. Roberta, a gente falou que o Cuca ainda não assumiu, mas uma coisa que foi bacana de ver, além do Keno, foi a mudança de postura do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, apesar do resultado negativo, tomou os 2 gols ali no final, teve uma postura mais aguerrida, mais vontade. O Igor Rabelo próprio falou na entrevista no fim do jogo que essa mudança de chavinha, de mentalidade, dá uma impressão para mim que os jogadores, todo mundo falava que os jogadores estavam estavam fechados com o técnico do Atlético Mineiro. Mas a entrevista do Igor Rabelo me deixou um pouco de dúvida, porque ele falou, a gente foi mais aguerrido nesse jogo. Então quer dizer que antes não era? Mas de fato, essa postura que a gente viu. O resultado foi aquela coisa do futebol, né? Que tudo pode acontecer. Igual que a gente falou aqui, o Fluminense contra o Bragantino poderia ter empatado e depois o Bragantino ter vencido até. E o Fluminense jogou muito melhor a partida. Ontem foi assim, o Atlético Mineiro jogou bem o primeiro tempo, até no meio do segundo tempo estava muito bem, tomou o gol, o Corinthians, ainda conseguiu a virada. Então acontece no futebol, né? Acontece, mas assim, eu acho que os atleticanos que estavam no Mineirão saíram de lá frustrados, né? Porque, poxa, começa a partida aí com esse golaço que a gente viu e depois toma de virada. Realmente tá meio difícil. Eu acho um pouco injusto o que aconteceu com o técnico, né? O antigo técnico aí do Atlético. Eu acho que o Turco, ele teve ali seus deslizes, mas eu acho que ainda não era a hora, não. Mas meu coração é do Cuca, Você então tá mais assim, feliz com o Cuca agora, né? Com certeza. Acho que o Cuca, ele entrou para a história do Galo e a torcida tem um carinho muito grande com esse técnico e que eu sinto que é recíproco. Então, assim, vamos ver se essa mudança vai mexer aí com o Galo, igual assim mexeu com o Flamengo quando trocou de técnico também, né? Exato, alguns detalhes dentro disso que você falou, bem bacana. O Cuca já é o maior técnico da história do Atlético Mineiro em títulos. Então, o Cuca é uma aposta certeira, né? A gente pode falar ali que o Atlético Mineiro foi no certo. E também muito bacana também ver o carinho do Cuca, porque o Cuca teve propostas do Fluminense, quando estava sem técnico, teve proposta do Flamengo, teve outras propostas e ele falava que não ia assumir nenhum time esse ano.
O Atlético Mineiro bateu na porta dele de novo. Ele falou, não, o Atlético Mineiro eu não tenho como negar. Apesar dele ter projetos pessoais, ele estava no sul, na cidade dele, tinha projeto da ONG dele. Então é bem bacana ver esse carinho, né, da torcida do Atlético Mineiro e o do Cuca também, de não recusar, saber que ele era o cara que poderia colocar o Atlético Mineiro de volta aos trilhos, que é título do Campeonato Brasileiro, talvez, da Libertadores, então ele é o melhor nome, né? Com certeza. O Cuca tá pro Atlético Mineiro, assim como o Jorge Jesus tá pros flamenguistas, então que bom que a gente conseguiu nosso técnico de volta. Pois é, a gente falou da derrota do Atlético Mineiro, mas outro mineiro que venceu na rodada foi o América Mineiro, fora de casa contra o Dragão, o Atlético Goianiense. 1-0 o América Mineiro, gol do Felipe Azevedo, um gol também bacana aí do América Mineiro. O América Mineiro que também teve um gol anulado, então poderia ter uma vitória ainda melhor. No primeiro tempo, foi melhor do que o Atlético Goianiense. No segundo tempo, o América Mineiro se retraiu muito e deu muitas chances para o Atlético Goianiense e poderia ter sofrido empate, talvez até a derrota. Então, o resultado que ficou de bom tamanho para o América Mineiro, de acordo com a partida, mas que fica também uma mensagem positiva, né? Porque o América Mineiro, com a vitória, saiu do Z4 e é muito importante sair dessa zona incômoda o quanto antes, porque a gente já está virando turno, né? Depois começa a pressão ainda maior. Então, bem bacana essa vitória do América Mineiro fora de casa, que foi até uma surpresa, né? Então, a gente vai ver aí o gol do Felipe Azevedo, ele fez um gol bacana. Ali a gente viu o Henrique Almeida tentando e a gente vai ver agora sim o gol do América Mineiro. E, Roberto, como eu falei, o resultado foi bom para o América Mineiro porque ele fez o gol no primeiro tempo. Quando era melhor, conseguiu botar a bola na rede. Quando o Atlético Goianiense foi melhor, ele já não conseguiu botar a bola na rede, então foi muito importante essa vitória, de acordo com a classificação também que a gente vai mostrar agora na sequência, tirando o Coelho da zona incômoda aí do rebaixamento. Com certeza, então vamos conferir depois desses jogos todos do final de semana, como que ficou a bagunça aí da classificação. Vamos colocar aí, primeiro colocar o jogo de sábado, o Botafogo também venceu por 2-0, muito importante, porque saiu daquela zica, aquele momento ruim do Botafogo, venceu o Atlético Paranaense dentro de casa, e o Atlético Paranaense é um dos times que estavam no G4. Agora sim, vamos colocar a classificação, vamos mostrar aí como é que ficou essa bagunça. O Palmeiras é mais líder do que nunca. Em primeiro lugar, o Corinthians é o segundo colocado com 35 pontos. O Fluminense aí a gente está vendo em terceiro lugar. O Atlético Mineiro, que perdeu 2 posições também, foi para quarto lugar. A gente está vendo aí o América Mineiro agora, saiu do Z4, já foi para 14º. Olha aí o tamanho dessa vitória, a importância dessa vitória do América Mineiro. E a gente está vendo o Botafogo também, que foi muito importante essa vitória, porque já se afastou aí do Z4, nesse momento que não estava muito bom, está no meio da tabela, 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai colocar também aqui rapidinho os jogos de sábado da Série B, porque teve jogo do Vasco, teve jogo do Cruzeiro, a gente vai confirmar os placares. Cruzeiro mais líder do que nunca, virou o primeiro turno líder voado. Exatamente. Nem consegue ver os times no retrovisor. Voado aí em primeiro lugar, venceu mais uma vez o Bahia dentro de casa, Cruzeiro que ainda não perdeu no Mineirão, 100% de aproveitamento dentro de casa, e o Vasco que perdeu para o Vila Nova por 1-0, que causou a demissão do técnico Maurício Souza. E o Vasco aí agora ainda não resolveu quem vai ser o novo técnico, ainda está no mercado em busca. E hoje tem jogo do Tombense contra o Operário. O Tombense vencendo vai se aproximar ainda mais do G4. Vamos ver a classificação como é que ficou. O Cruzeiro, como eu falei, líder. O Vasco perdeu a segunda colocação, agora está em terceiro. O Grêmio é o novo vice-colocado. Vice-colocado, é isso mesmo. E a gente vai ver aí... E quem está ocupando aí o quarto lugar, que é o que eu acho que vai ser... É o Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia. E o Bahia... E o quinto colocado é o Tombense, que caiu um pouquinho, mas que pode se aproximar ainda mais do G4, porque o Tombense vencendo, ele vai 28, 29, 30, 31, pula para a quinta colocação e fica a 3 pontos do Bahia, a uma vitória de chegar ao G4. Então o Tombense aí podendo... A esperança, né, Gabriel? A esperança do Tombense aí, que tem um jogo a menos, porque ainda não jogou nessa rodada, como a gente falou aqui. São esses destaques do fim de semana da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, Roberto. Muito obrigada, então, pela sua participação, Gabriel. Hora do almoço aí chegando, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem notícias do jornalismo e também a finalização do Bora Rangar.